Esse caso aqui é um caso terrível, tá? Um homem preso há 8 meses por supostamente ter estuprado a própria filha foi solto depois que a filha admitiu. A mãe pediu a ela para mentir porque queria dar um susto no pai. Olha o absurdo que é isso. Olha o tamanho da maldade que é esse tipo de coisa. Não só maldade com o pai, não, maldade com a filha também. Olha só o absurdo que é esse tipo de coisa de acusação falsa que, infelizmente, ainda acontece em muitas situações. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Preço da Liberdade é Eterna Vigilância, Jaspion, um libertário galáctico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a filha do réu disse à justiça que foi induzida a mentir durante o processo quando tinha 11 anos. O homem havia sido condenado a 16 anos de cadeia e foi solto agora nessa segunda-feira. E de novo, menos mal, pelo menos a filha voltou atrás, porque em muitas situações a própria criança fica com medo de voltar atrás, porque ninguém gosta de admitir que mentiu, né? Mentir é uma coisa ruim, né? E imagina quantos homens não tem por aí que foram vítimas de acusações desse tipo, acusações absurdas, por conta de que as mulheres se sentem no direito de usar a acusação como uma arma contra homens, né? E de novo, eu falo sempre para vocês, existem homens terríveis no mundo, tá? E homem que faz maldade com mulher, que faz estupro com criança, não, tem que ir pra cadeia mesmo, ficar na cadeia, apodrecer na cadeia. Mas é verdade também que isso é muito comum, que isso seja usado como uma arma para atingir pessoas inocentes por outros motivos. Sei lá, eu não sei qual foi o caso aqui, se o pai deixou de pagar pensão, ou sei lá, a mãe estava ressentida porque o pai saiu de casa e quis o divórcio. Eu não sei qual foi o caso que motivou essa situação aqui. Mas olha o absurdo que é isso, olha a tranquilidade com que uma mãe pede para uma filha. Porque, sei lá, eu não sei o que passa na cabeça de uma mulher dessa, não percebe o quanto que isso machuca psicologicamente a criança, né? A criança, ela ama tanto o pai quanto a mãe, é natural, é a ordem natural das coisas, né? Você pedir para uma filha para mentir para o pai uma barbaridade desse tamanho, você está criando uma marca, né? Uma cicatriz emocional na criança que vai ser uma coisa que ela vai carregar para a vida inteira. Ainda bem que essa criança conseguiu superar isso com 16 anos de idade e falar para a polícia que tinha mentido, que a mãe que forçou ela a fazer isso e coisa e tal. Porque muitas podem ter feito isso e não tem coragem de voltar atrás, e com isso o pai vai apodrecer na cadeia, 16 anos de cadeia. Veja, esse cara aqui, a vida dele foi destruída, porque agora ele tem antecedente criminal, por estupro da filha. Imagina como é que esse cara vai conseguir emprego, vai conseguir relacionamento, né? Vai ficar marcado pro resto da vida com uma coisa que ele não fez, não teve, não existiu. Foi a mãe querendo dar um susto no pai, como diz a criança aqui, né? Aqui, um homem condenado a 16 anos de prisão por estupro de vulnerável contra a própria filha foi absolvido depois que a vítima admitiu ter mentido durante o processo. Ele foi solto nessa segunda-feira após passar 8 meses na penitenciária de Charqueadas, na região metropolitana de Porto Alegre. Conforme a decisão, a filha do réu, hoje adulta, contou à justiça que foi induzida pela mãe a denunciar o pai quando tinha 11 anos. A suposta vítima repetiu as acusações durante o processo, que durou mais de 10 anos. Processo criminal no Brasil demora muito tempo mesmo. No entanto, decidiu se retratar quando soube que o pai havia sido preso em abril de 2025. E, de novo, ainda bem que essa criança tomou a decisão correta, que essa moça tomou a decisão correta, porque muitas ficam com receio de voltar atrás, de dar algum problema para ela, de elas ficarem como mentirosas e coisa e tal, sendo que não foi culpa da criança, foi a mãe que induziu ela, né? A minha mãe queria dar um susto no meu pai, sabe? Todo mundo queria assustar ele. Eu nunca imaginei que fosse chegar nesse nível, diz um trecho do depoimento. Pois é, né? E aí você junta um outro aspecto, que é o fato de que a sociedade, ela é de fato muito mais, dá muito mais importância para a mulher do que para o homem. Isso é correto, isso é a maneira correta da sociedade funcionar. Todo mundo sabe, eu já expliquei várias vezes aqui, que é lógico que cada pessoa é uma pessoa independente, tem o seu valor, do ponto de vista ético, todos nós somos iguais, mas do ponto de vista social, a mulher é mais importante que o homem, é inegável isso, é só você fazer as contas, né? Se tiver uma sociedade que você mata 90% dos homens, basicamente você não vai ter mudança nenhuma, você consegue, 10% dos homens conseguem reverter a taxa de natalidade e ter a próxima geração sem problema nenhum. Se você tem uma sociedade que você mata 90% das mulheres, acabou aquela sociedade, acabou, não vai ter mais. É suicídio completo. A mulher é mais importante que o homem
para sociedades humanas devido ao fato de que é ela que gera os filhos, né? São elas que geram os filhos. Então é mais importante sim. Só que, de novo, isso não justifica o poder de sacanear o cara desse jeito, de tratar a pessoa dessa forma, né? Aqui, ó, no trecho, a filha do réu ainda dizia: como fiquei sabendo depois, me comunicaram que ele tinha sido preso e tudo mais, daí foi onde eu pensei, não, pera aí, eu vou pagar e vou dar um jeito de procurar ajuda em algum lugar e vou esclarecer isso daí. Ainda de acordo com a decisão, a mulher contou que havia problemas entre a família da mãe e o pai, e que desde criança usava medicamentos antidepressivos que deixavam desconectada da realidade. Olha só, é o que eu falo para vocês, olha o problema que é isso daí. E de novo, esse tipo de coisa, ainda bem que a criança teve o bom senso, a garota teve o bom senso de voltar e falar a verdade, né? Diante da nova versão, a advogada do réu entrou com pedido de revisão criminal. A maioria dos desembargadores do terceiro grupo do Tribunal de Justiça votou pela absolvição e soltura, né? Os supostos casos de abuso sexual teriam ocorrido em 2010. Depois de 14 anos, a Justiça de Canoas decidiu absolver o réu. Mas olha só, lembra que esse cara ficou 14 anos com problema na justiça. 14 anos tendo que ir com advogado, contratar advogado, falar no tribunal e levar as provas, eu não sei o que lá, e dor de cabeça o tempo todo, e qualquer emprego que você vai pegar, você vai ter que apresentar um antecedente criminal, vai estar lá mostrando que você está respondendo a um processo por estupro de vulnerável, por estupro de criança. Cara, é um pesadelo isso daqui. O réu tem o direito de pedir indenização pelo tempo que ficou preso, né? Porque lembra, isso daí a culpa é do Ministério Público, né? O Ministério Público avançou com o processo sem ter as evidências adequadas, né? Nesse caso, a criança não pode ser acusada de nada porque ela era menor de idade no momento em que fez a acusação, então nem falso testemunho ela pode ser acusada de nada. A mãe também não pode ser acusada nesse caso, a menos que se demonstre que a mãe de fato orientou a criança para fazer isso, mas é muito difícil você ter esse tipo de evidência, né? E é isso que eu falo para vocês, eu acho um absurdo, eu sei que tem pais, tem homens que são terríveis mesmo, e esses merecem tudo de ruim que tem no mundo, não passo pano para homem não, tem um monte de homem sacana por aí que faz essa maldade mesmo, que merece coisas ruins, mas tem que tomar cuidado, tem que acusar o cara do que o cara fez. O que o cara fez, ele tem que ser acusado. Agora, vou inventar um negócio aqui para acusar o cara, porque tá muito difícil provar isso daqui, eu quero sacanear ele mais ainda, vou acusar por uma outra coisa que o cara não fez. Isso é um absurdo que, infelizmente, muitas mulheres acabam fazendo em inúmeras situações. Daí a importância de você ter o devido processo legal. Eu sempre falo aqui, essa ideia de que, não, basta acreditar na palavra da mulher e pronto, e acabou. Isso é um risco enorme, não se pode acreditar nessa forma, não se pode levar, não se faz justiça dessa maneira. Por mais que seja difícil provar as coisas, por mais que violência contra a mulher seja uma coisa terrível, você tem que ter o devido processo legal, você tem que ter o contraditório, a ampla defesa, você tem que ter os controles de justiça em cima disso daí, porque senão você faz coisas terríveis, gera injustiças absurdas como essas, né? E eu vou te falar um negócio, eu atuei muito pouco como advogado, vocês sabem, né? Eu tenho OAB, eu cheguei a atuar como advogado uma época, mas um tempo muito curto. E uma das coisas que, dos processos que eu peguei foram justamente processos de família, de separação. E, cara, é impressionante como é que as pessoas guardam rancor, cara. É impressionante. Eu não sei, porque a minha separação foi muito tranquila, tá? É lógico, eu briguei com a minha ex-esposa, se não tivesse brigado não tinha separado, né? Mas assim, a gente nunca teve desrespeito absoluto, nunca teve nada assim absurdo entre a gente, nunca teve uma perda de respeito completa. Mas o que eu vi quando eu advoguei, cara, é impressionante. A quantidade de casos que você tem de pessoas que simplesmente passam a se ver como inimigas mortais absolutas, que um fica brigando com o outro e a coisa descamba por um desrespeito. E aí eu consigo entender esse tipo de coisa, cara, porque é coisa assim que não tem nenhuma lógica, não tem nenhum padrão para isso daí. Realmente é muito triste. Justiça tem que ser justiça de verdade. Não dá para tentar consertar o mundo fazendo justiça, não. A justiça tem que ser só justiça, no caso concreto. A pessoa fez alguma coisa errada, ela tem que ser culpada por aquilo que ela fez. Não pode inventar outra coisa, não pode acusar ela de coisas que ela não fez, não pode querer ganhar um jogo a qualquer custo, porque acaba sendo pior para todo mundo. E nesse caso aqui, pior para criança. Porque se são dois adultos, um homem e uma mulher, os dois que se esfaqueiem lá, pô, sai no tapa aí, faz o que quiser, aí você dá seu jeito aí, mas pô, quando tem criança envolvida, porra, o pior é a criança, cara. A criança que está no final das contas que sai prejudicada com essa história, imagina como é que não está essa garota com a cabeça dela. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.